Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero citar um caso acontecido na história do povo de Israel e mostrar como, em um momento, Deus abençoou os planos errados do rebelde rei Acaz. Era rebelde contra Deus e, no nosso entendimento da lei, ele deveria ser punido sempre. Mas em um momento ele fez planos de se aliar ao que era mal aqui na terra, ao grande império assírio, e Deus abençoou. E o que ele planejou deu certo. Vamos procurar entender isto. Como uma pessoa má, como foi o rei Acaz, rebelde contra Deus, fez planos e Deus abençoou. Vamos procurar tirar lições para nós, para procurarmos entender o nosso relacionamento com Deus e das outras pessoas também com Deus. Vamos procurar entender isto. Está em 2 Reis, no capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Judá Acaz, filho de Jotão. E ele tinha 20 anos de idade, reinou 16 anos e não andou nos caminhos dos reis de Judá que foram bons. Porém, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, que eram maus, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios. O Senhor fez o que era esperado e que Deus já tinha avisado que faria. Começou a mandar os adversários. Então, naquela época, subiu Rezim, rei da Síria, junto com Peca, filho de Remalias, que reinava em Israel, no reino do norte. Eles se juntaram e subiram contra o rei Acaz em Judá e Jerusalém. Porém, não puderam prevalecer contra ele. Imagine, 2 reis, 2 países se juntaram contra Judá. Judá estava mal mesmo diante de Deus, enfraquecido, e seria fácil uma vitória daqueles 2 reis contra Judá, e tomando a cidade de Jerusalém, poderiam destruir o templo. Mas Deus, naquela ocasião, quis ainda preservar o seu povo de Judá e não deixou que aqueles 2 reis vencessem a guerra. O que era mais esperado, eles se juntaram, estavam fortes, porém Deus não deixou que eles vencessem Judá. Apesar da maldade de Judá, apesar do péssimo rei Acaz que reinava. Nós temos detalhes a mais sobre isso em Isaías. Foi a época do rei Acaz, em que o profeta era Isaías, e no capítulo 7 fala nisto. E o profeta Isaías mostra que, apesar da maldade do rei, a misericórdia de Deus preservou o reinado de Judá e a cidade de Jerusalém, que ainda não foi destruída naquela ocasião, porque daquela linhagem santa viria a nascer Jesus. Deus preservou para a conservação da Bíblia e da linhagem santa da qual Jesus nasceria. Deus tinha propósitos em preservar aquele pouquinho que sobrava de Judá. Depois, quando a situação piorou, Deus preservou o pouquinho de Judá lá na Babilônia, no cativeiro. Deus deixou que Judá fosse totalmente destruído e que a cidade de Jerusalém também, e que o Nabucodonosor levasse um pouquinho
de pessoas de Judá para preservar a Bíblia e preservar a descendência de Abraão, da qual Jesus nasceria. Deus tem seus modos de agir que às vezes nós não entendemos. Nessa ocasião, o Acaz era o rei em Judá, muito mal, porém Deus não deixou que ele fosse derrotado. A situação se agravou porque, mesmo não sendo destruído, mas a ameaça continuava. Os dois reis continuavam inimigos. O rei de Israel e o rei da Síria eram inimigos de Judá. Judá ficou com muito medo e o rei Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não confundir, Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder da Síria e do poder do rei de Israel que se levantaram contra mim. Tomou toda a prata e o ouro que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Assíria. A Assíria era um império em expansão, crescendo naquela época. O rei da Assíria gostou do presente, gostou do convite, porque era um apoio para fazer o que ele já queria, que era se expandir e conquistar aqueles dois reinos, da Síria e de Israel, e tomar o despojo. Então, o rei da Assíria gostou e partiu para fazer aquilo que o rei Acaz tinha pedido. E foi lá e tomou Damasco e também Samaria e matou o rei. Ele fez o que o Acaz pediu. Aquele plano deu certo e o Acaz continuou reinando. Se debandou mais ainda para a idolatria, começou a adorar os ídolos da Assíria, começou a ser subalterno à Assíria e aborreceu-se de Deus. Mais ainda, afrontou o templo de Deus em Jerusalém e continuou a sua caminhada de maldade e rebeldia contra Deus. Isso era o direito de qualquer povo, porém o povo de Israel era um povo de aliança com Deus. Tinha que ser diferente. Vamos trazer para nós lições em nossos dias. As pessoas podem fazer o que quiserem, inclusive blasfemar de Deus. É um direito que o livre-arbítrio traz para cada pessoa. Agora, quem não deve fazer isso é o povo de Deus. Se nós somos de Deus, vamos nos levantar contra Deus? Nós conhecemos o Senhor, vamos blasfemar de Deus porque Ele não fez a nossa vontade? Não, de forma alguma. Se nós somos de Deus, nós temos que acatar a soberania de Deus, mesmo que a gente não entenda o que Deus está fazendo, mas temos que honrar o direito de Deus agir do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Nós temos que honrar a Deus, ainda que Deus não faça a nossa vontade. Entende? Judá não tinha esse direito. Era povo de Deus. Não podia debandar para a idolatria e se tornar inimigo de Deus. Mas eles se tornaram. O mais interessante é que Deus não agiu logo. Deus não destruiu logo. Deus fez o país de Judá definhar cada vez mais até que o Acaz morreu. Quando o Acaz morreu, Deus levantou o filho dele, o rei Ezequias, como um rei bom, que restaurou a obediência daquele povo de Judá. Veja como Deus faz. Permitiu, deu um tempo para Judá seguir o rei Acaz e ver as consequências do pecado. A gente pensa assim, por que Deus está deixando fulano andar no pecado? Ele
é filho de uma mãe crente, consagrada, e está andando no pecado, a vida torta, se metendo aí no crime, nas drogas, no pecado de todo jeito. Por que Deus está permitindo? Deus está olhando lá na frente. Ele está permitindo agora pelo que ele vai fazer depois. Aquelas pessoas em Judá precisavam ver a diferença entre andar com Deus e servir a Deus e o que é um reino totalmente obediente a Deus, como foi depois na época de Ezequias. Deus gosta de mostrar a comparação para as pessoas verem como é andar com Deus e como é andar sem Deus. Seguindo essa lógica, nós estamos no final dos tempos, ou na linguagem de Jesus, na consumação dos séculos, e breve vai haver o arrebatamento da igreja, que vai marcar o salvamento de Deus para o seu povo, enquanto Deus vai entregar a terra nas mãos de Satanás. Hoje, a maioria da população do mundo quer seguir os caminhos de Satanás. São poucos os que vão ser salvos. A maior parte da população do mundo quer seguir os caminhos de Satanás. Então, na grande tribulação, que vai durar só 7 anos, e Deus vai abreviar, senão a destruição seria total, Deus vai entregar o mundo nas mãos de Satanás. E vai dizer para a população do mundo: vocês quiseram, vocês pediram, vocês preferiram Satanás, então fiquem com ele. Vai ser uma desgraça nesse mundo, morticínio. As pessoas vão desejar a morte, as pessoas vão remorder seus lábios e as pessoas vão sofrer muito na grande tribulação. Deus vai deixar que a grande tribulação cumpra o seu prazo de 7 anos para o mundo inteiro ver a diferença. Depois Jesus volta com poder e grande glória para estabelecer o milênio. Serão 1000 anos de paz e justiça. Logo após a grande tribulação, em que o mundo estará nas mãos do diabo. E a população vai ver a diferença entre uma grande tribulação, em que o diabo reina no mundo, aqui na terra, e o milênio, quando Jesus vai reinar. O diabo vai ficar preso e Jesus vai reinar. Será uma época de paz, justiça, progresso da humanidade, felicidade. Os animais não serão nocivos mais, estarão em paz com a raça humana. Será uma época de 1000 anos de paz para contrastar com todo aquele tempo em que o mundo preferiu andar longe de Deus. Isso nós vemos na época do rei Acaz. Deus permitiu que a maldade dominasse, os planos de maldade deram certo. Deus permitiu isto para que o povo visse a diferença depois com o rei Ezequias, um rei bom que buscou o Senhor. Deus quer que você veja a diferença. Deus não vai obrigar você nem ninguém a seguir o caminho dele, mas você tem que ver a diferença. Vale a pena seguir o Senhor? Se você entender que o caminho de Deus é para ser seguido, você vai seguir por uma decisão sua, mas é decisão sua. Se você não quiser saber de Deus, o Senhor vai entregar a você uma disposição mental reprovável para praticar tudo quanto é maldade, como o mundo está querendo fazer, e Deus dá essa liberdade. Mas por que o mundo está desse jeito? Porque as pessoas querem e porque Deus está dando essa liberdade. E Deus está permitindo tudo isso acontecer para que depois se veja a diferença quando Jesus voltar. Mas até lá, muitas pessoas morrerão. Há um princípio bíblico que o apóstolo Paulo traz em Romanos 8:28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam a Deus e dos demais, entregues à sua própria sorte. Deus não interfere na vida
das pessoas que não querem saber de Deus. Pelo contrário, Deus as entrega à disposição do seu coração. Tudo que elas querem fazer, Deus deixa. A pior maldade hoje pode ser praticada e a gente vai ver coisas piores ainda, porque Deus está permitindo. Deus está entregando o rei Acaz e hoje todas as pessoas que não querem saber de Deus a praticar o que eles querem. E vão arcar com as consequências disso tudo. No juízo final serão condenados eternamente ao lago de fogo. Mas agora eles têm toda a liberdade de bandear para a maldade para o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. Isso é o que Deus está fazendo. Porém, para aquele que escolhe seguir o Senhor, embora seja perseguido, atribulado aqui neste mundo, seja mal compreendido, apesar de sofrer neste mundo, o Consolador estará sempre conosco. Tudo vai acontecer para o nosso bem espiritual, para o nosso bem na eternidade. Não distorça o versículo dizendo tudo vai acontecer para eu ficar mais rico aqui na terra. Tudo vai acontecer para eu ter uma casa grande, morar numa casa maravilhosa, com paz e ninguém poder me perturbar. Tudo vai acontecer para eu ter um carrão, uma vida boa, muita comida, um telão de televisão na frente. Tudo vai acontecer para o meu bem, para eu viver uma vida boa aqui na terra. Não é isso que Deus diz. Para o nosso bem eterno, tudo que vai acontecer é filtrado pelo Senhor. É dirigido pelo Senhor para o nosso bem na eternidade. Porém, os outros, Deus não vai interferir na vida dos outros. Cada um vai seguir o seu caminho. Quer seguir, siga. A nós cabe alertarmos, falarmos, mostrarmos o caminho de Deus para essas pessoas. Mas se eles não querem saber de Deus, eles vão seguir o caminho que o seu coração deseja. E Deus vai garantir que eles tenham essa liberdade. Existem casos de pessoas que abandonaram o evangelho e a vida deles melhorou. Como assim? Existe isso. A pessoa estava sofrendo porque o eu dela estava sendo tratado pelo Senhor, porque Deus queria o progresso espiritual. Até que a pessoa se enjoou do evangelho, daquela luta da carne contra o espírito, e ela diz, quer saber de uma coisa, eu vou voltar para o meu passado. E a pessoa assume, toma a decisão de não querer mais o Senhor. Então Deus alivia a mão sobre aquela pessoa e ela começa a ter prazer na carnalidade, no pecado, se enriquece, o diabo dá dinheiro para ela, para estimular outros a fazerem o mesmo. A vida melhora aqui na terra. Ela deixou o evangelho, a vida melhora aqui na terra. Bom, depois ela vai arcar com as consequências disso. Foi mais ou menos o que aconteceu. O rei Acaz, super rebelde contra Deus, o Senhor o abençoou nos planos que ele fez. Pois você tem tudo isso diante dos seus olhos. Seguir ao Senhor é um caminho difícil, apertado, pedregoso, tem dificuldades, perseguição, tribulação, lutas espirituais, luta interna. Dentro de você, a carne contra o espírito, é uma vida difícil, mas tem um galardão eterno maravilhoso. Porém, se você deixar o Senhor, sua vida pode melhorar aqui na terra. O diabo vai bater palmas, vai dar dinheiro, vai melhorar sua vida aqui na terra. Porém, na eternidade você vai arcar com as consequências do seu pecado e vão ser terríveis. Isso precisa ser falado, isso precisa ser lembrado a quem é cristão. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã.